Olá, bem-vindo a mais um programa Entre Líderes. Faz parte do nosso programa, do nosso podcast Falar é Fácil. Sempre com o objetivo de trazer informações importantes e pessoas que têm uma história bonita para contar. Dessa feita, temos o prazer de receber no nosso programa aqui o Renan Lemos, que é hoje o CEO da MedBeauty. Perfeito. Mas não vamos falar só dele, CEO Beauty. A gente tem que conhecer um pouco essa história fantástica do Renan. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer em te receber. Reinaldo, Nancy. Bom dia, Renan. Super alegria em ter você aqui conosco. Nancy, obrigado. Bom dia, Reinaldo. Um prazer, uma honra mesmo. Adoro o trabalho que vocês fazem. Papos super legais, contraídos e com muito conteúdo bom. Obrigado mesmo. A gente estava conversando agora há pouco, assim, nossa, que pessoa encantadora, pessoa de bem com a vida, pessoa assim, que tem uma trajetória, uma energia muito positiva. E jovem e bonito, hein? Vírgula, jovem Ganhei e meu bonito. dia aqui, professor. Tô bem. Eu falo da jovialidade, é uma pessoa muito bem apessoada. E que bom, porque mais do que essa história, assim, de vida, que fez com que numa trajetória, uma pessoa com uma pouca idade começou cedo e assume um papel muito importante na organização e tem uma história muito bonita para contar também. Nesse sentido, esse trabalho nós fazemos eu e Nancy Assad juntos e assim, sempre trazendo pessoas que têm algo útil, porque o quão é importante a pessoa passar pela vida, né? O que você fez da sua vida, o que fez com que ela fosse tão especial e importante? É que eu me senti útil às pessoas com aquilo que eu fiz. Uma pessoa que tem esse legado, ou que pelo menos se preocupa em servir e fazer algo em prol das outras pessoas, me parece que são aquelas pessoas que têm um espírito mais elevado. Não querendo comparar quem não está, quem não faz esse tipo de trabalho, mas existe essa intenção de lidar com pessoas e fazer o máximo que pode para fazer com boa qualidade e da melhor maneira possível aquilo que faz. E Renan é uma dessas pessoas, pelo pouco contato que a gente teve e pela história, obviamente, que ele vai contar aqui para a gente também. A oportunidade, né, faz com que a gente consiga aproveitar melhor. Eu gosto muito daquele pensamento assim, a oportunidade favorece a mente preparada. Queria começar com essa, assim, lá colocando aqui na mesa o que significa isso para você, né? E de que maneiras você também soube aproveitar as oportunidades, porque está muito preparado para isso. Só para vocês terem uma ideia, Renan, ele é CEO da MedBeauty, empresa especializada na importação e comercialização de produtos estéticos utilizados em procedimentos minimamente invasivos, como harmonizações faciais. É também graduado em psicologia pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, com MBA em gestão empresarial pela FIA e formação de executivos e conselheiro empresarial pela Fundação Dom Cabral. Com ampla trajetória executiva, atuou como diretor na Servix Informática e passou por empresas como Banco Fator, Michael Page, e também Skincariol e Vale. Olha só isso, né? Deve ter muita história em relação à oportunidade que favorece a mente preparada, não tem, Renan? Adoro essa frase, Renan, adoro. Eu costumo dizer que sorte é o casamento da oportunidade com preparo. Né? Tá. E em vários momentos da minha vida eu tive a oportunidade, mas não estava preparado. Isso me doeu. Então, esses pontos em que a gente também erra, acho que o erro faz parte de quem tenta, tem que servir para alguma coisa, tem que ter uma lição ali por trás. Né? Então, eu sempre tive pelo menos uma postura de buscar algo mais. Eu tive o meu primeiro gestor corporativo, né, minha primeira experiência realmente foi na Vale, o Riley Vieira. Ele tinha uma frase, falando, idos de 2008, enfim, uma frase que marcou para mim, que foi o seguinte, onde tem um montinho sem bandeira, eu finco a minha. Era a prática dele lá. Então ele ia ganhando, né, atribuições dentro da Vale, porque de repente ele via que ninguém estava cuidando de alguma coisa, surgiu uma coisa nova, ninguém se predispunha a assumir, e aquilo me marcou. Eu usei um pouco isso. Tem uma característica minha de gostar de transitar por tudo quanto é assunto. Eu gosto disso, eu gosto de conhecer, gosto de ler, gosto de ouvir, gosto de estar próximo de quem é muito bom. Então, acho que todas essas escolhas que a gente faz consciente ou não na vida, elas vão somando dentro do nosso rol de competências e predisposições. E quando a oportunidade bate a porta, você fala, estou preparado ou não. Né? E
Para fechar, acho que tem um ponto muito importante que tem a ver bastante com o propósito que vocês têm aqui, que eu acho lindo, tá? Que é o de tocar as pessoas e levar algo que seja útil para as pessoas, que é o seguinte, as pessoas têm que entender que os principais saltos que a gente dá envolvem risco. Então, eu não estava pronto para o primeiro desafio que eu tive como diretor dentro da Mad Beauty, talvez o primeiro desafio como diretor, né, antes na Cervix. Eu não estava pronto para o cargo de CEO, mas existe uma zona de aprendizagem ali. Né? Então, essa utopia de que a gente tem que se preparar para tudo, a gente não conhece quase nada. Tem aquele pensamento de falar assim, né? Será que eu vou estar pronto, totalmente pronto para fazer uma coisa? Eu também, um pensamento que muito comum a gente ouvir, e a gente também tem utilizado assim: faça o bom e o ótimo vem com o tempo. Mas minimamente preparado devemos estar, pelo menos assim, na nossa crença, na nossa possibilidade de fazer. E vai atrás de uma maneira, talvez, desde que haja, sim, talvez uma estrutura básica, que é o potencial, a capacidade e a vontade de fazer a coisa acontecer. Às vezes a vontade é até superior até à própria competência. Naquele momento. Porque um bom líder, um bom CEO, no caso, é o seu caso, vai escolher pessoas, trazer pessoas que sabem mais do que a gente naquele segmento e tirar, claro, não proveito, mas utilizar a força para que aquilo possa ser resolvido a partir da nossa visão estratégica e coordenação. O grande problema das pessoas é o medo, né? Então a gente fala, vai com medo mesmo que no fim tudo dá certo, né? É limitante às vezes. Exatamente. É uma crença limitante, você tem razão. Perfeito. Eu estava refletindo hoje, vindo para cá, sobre algo que tem a ver com isso. Eu já não acredito mais em coincidências, né? Se a gente parar para pensar nas principais mentes, pode ser tecnicamente falando, pode ser filosoficamente falando, praticamente todas da humanidade, elas tiveram participação, elas tiveram proximidade com pessoas muito boas. Então, assim, a gente não se faz sozinho. A gente isso é muito sério. Então, esteja próximo de pessoas boas. Eu adoro quando eu contrato alguém melhor do que eu. Eu adoro, porque eu sei que eu vou aprender. Meu alvo é esse. Então, montar times bons com propósitos semelhantes, com valores que equacionam, né? Mas que no final das contas, a gente juntos é muito mais do que realmente as partes individualmente. Então, você tem uma carreira emocionante. Obrigado. A gente gostaria que você contasse um pouquinho da sua jornada pessoal e profissional, que vai servir de exemplo para quem está nos assistindo. Tá bom. Vou me conter um pouco, porque eu, como um bom mineiro de criação, eu adoro storytelling. Mas assim, prosear, né? No Minas fala assim, o pessoal senta no fim da tarde, lá no fim da casa, assim, naquela cidadezinha tranquila e pacata, junto com os vizinhos. Exatamente. Às vezes tem uma cervejinha, um cafezinho. Exatamente. E nós vamos agora prosear. Um dedinho de prosa. O dedinho de prosa e o logo ali do mineiro, cuidado. A sua trajetória lá perpassa basicamente assim, você atuou como psicólogo, já que tem formação, você já atuou na empresa, e eu sei que perpassa por recursos humanos, depois até cargos mais elevados, como agora é o CEO da empresa na qual você trabalha. Sim. Eu acho que, pessoalmente, né, eu venho de um lar em que meus pais se separaram, eu era criança, para pré-adolescência. Eu falo que tem características que nos colocam aspectos positivos ou não, então eu tive que lidar muito com essas variações de relacionamento, ler as pessoas, família grande, sempre viajava sem eles para ficar em casa das pessoas, me adaptar ao ambiente era algo mandatório. Eu falo para minha filha, você tem que ser benquista para poder ser convidada de volta, né? Uhum. Então essas questões me marcaram muito. O aspecto positivo disso é ter um pouco mais de casca também emocional para lidar com algumas coisas. E um valor dos meus pais sempre foi muito forte, que foi o estudo. Eles têm, né, minha mãe já faleceu, mas enfim, ambos galgaram uma carreira profissional com graduação, com algum nível de pós-graduação. Meu pai tem mestrado, minha mãe foi médica e fez uma residência. Bom, então eu tinha essa, desde de criança, eu tenho que fazer algum curso superior, né? Só que eu gostava de tudo, esse era um grande problema, o moleque era muito, muito grande. Acabei por essa proximidade com o lado humano, né? Os meus amigos falavam, nossa, você ouve bem, a gente se sente confortável em falar com você se importa com as pessoas. Então eu acabei indo para a psicologia, tinha uma questão também de que minha mãe adorava o mundo da terapia,
Então também tinha esse encontro com ela, de alguma forma, né? De ter essa aceitação. Mas eu falo que eu entrei na psicologia conhecendo muito pouco sobre a área. A gente estava falando agora há pouco, né, Nancy, sobre como a gente é muito jovem quando a gente é colocado para escolher um curso superior. Cruel. Eu acho. Escolher uma carreira para a vida toda com 17 anos. Eu acho também. Tanto é que quando eu oriento jovens ou até pais de jovens, eu falo, olha, oriente a buscar diálogos com profissionais já formados, porque a pessoa passa de 4 a 6 anos num curso superior e ela vai passar 30, 35, 40 anos trabalhando. Então, às vezes a gente mira o curso, mira lá na frente, porque é lá na frente que dá pra gente o que vai ser a vida de quem passa por aquela, né, por aquela formação. Tem um complemento só nessa linha de raciocínio? Eu acredito nisso que eu vou te falar. Tem 2 maneiras de uma pessoa ser feliz, principalmente no aspecto profissional. Primeiro, ela fazer aquilo que ela gosta. Ou a segunda é aprender a gostar daquilo que faz. Porque se você faz uma escolha, talvez inspirado e baseado, apoiado, quem sabe estimulado ou pressionado por outras pessoas, acaba fazendo uma coisa que talvez não seja aquela que tem a ver com o seu coração, que tem a ver com o seu real desejo. Mesmo porque às vezes começamos uma coisa, quantas pessoas começam uma faculdade, depois desistem e vão fazer uma outra coisa porque percebeu na prática que não tem a ver com ela, né? E quantas pessoas chegam assim, olha pai, olha mãe, está aqui o seu certificado, ou está aqui eu fiz agora o que você queria, agora eu vou cuidar daquilo que me interessa fazer, né? É triste isso, né? Mas eu sou prova viva de que a gente não controla o destino. Gente, assim, quando eu comecei a fazer psicologia, eu não imaginaria que eu chegaria onde eu estou hoje, né? Aí uma frase também muito boa que eu tenho adotado bastante na minha vida é: ao invés de tentarmos tomar a melhor decisão, vamos tentar fazer o melhor com a decisão tomada. Olha só, isso é muito pensar, bom. Isso dá para você repetir. Porque às vezes uma fase, falo passada assim, ano passando nessa questão. Mas tem que refletir. Mas assim, como é que é mesmo? Bem boa a frase. Ao invés de tentar tomarmos a melhor decisão, ou seja, insistirmos na análise prévia, reflexão, para a gente ir para a ação, para tomar uma decisão, vamos fazer o melhor com a decisão tomada. Isso tem uma premissa por trás que a gente não controla a maior parte das variáveis que estão influenciando o nosso futuro. O que também não significa dizer que não devemos ter cuidado para tomar decisões. Tomar decisões é uma arte, exige todo um conhecimento. Exige. Mas depois da decisão tomada... Faço o melhor com ela. Faço o melhor com ela. E ela tem muito a ver com o que você falou sobre a postura de também, né, buscar gostar daquilo, buscar o que isso aqui faz sentido para mim. Entendi. Então, nesse caminho que eu estou indo, o que faz sentido para mim? No mínimo, o que eu aprendo com isso? Né? Então, assim, para finalizar, Nancy, eu entrei no mundo corporativo, eu me descobri, tá? Então eu peguei um dinheiro emprestado, fui fazer um período de férias, né? Chama Work and Travel, né? Um programa de trabalho nos Estados Unidos. Trabalhei num cassino e mais em 2 empresas ao mesmo tempo. O cassino era super estruturado, então ali eu vi o ambiente corporativo e falei assim, nossa, eu me encontrei. Porque na psicologia eu passei por vários departamentos, vários laboratórios, várias práticas. Mas eu não tinha esse eco de falar, nossa... Então, na empresa eu falei, aqui eu equaciono, acho que 2 lados meus fortes. Lidar com pessoas, e eu fui para a área de RH, e essa questão lógica, essa questão de produtividade, essa questão numérica que eu também tenho. Então, e focar em resultados, junta essa questão numérica com a questão de pessoas para focar em resultados. É onde acontece, né? Na verdade, é onde acontece. Então, ingressei por coincidência, não por escolha, nunca repeti uma indústria, realmente é o que aconteceu, que é muito comum, na verdade, o contrário, né? Você acaba sendo mais atraente no mesmo segmento. Tem uma experiência, vai acumulando. Eu achei bom, tem seus prós e contras, eu acho que me traz uma visão mais ampla em alguns aspectos, né? E como eu gosto muito de formar times competentes, né? Ajudar a formar, né? Enfim, contribuir com esse time de alguma forma, eu acho que essas coisas complementam. Renan, o desafio, você atua hoje numa empresa de beleza. Claro, produtos que importam, etc., mas claro, com o fim tem a ver com o embelezamento, que é talvez um dos grandes objetivos, rejuvenescimento, embelezamento, ou seja, a pessoa sentir, olhar no espelho e ter prazer de se ver, né? Diferente daquela assim, o tempo está passando, a vida, a dor, né? O tempo. Claro que a velhice, ela traz suas naturais assim, consequências também, naturalmente. Mas é claro que não é assim, a retardar o envelhecimento, mas assim, como é que você vê isso? E assim, você sendo uma pessoa que
além de todo um processo da própria organização, em termos de resultados, de rentabilidade, etc., mas tem como fim alguma coisa assim bonita, que é fazer com que as pessoas se sintam bem, que as pessoas se sintam realizadas, as pessoas se sintam melhor cada vez que utilizam os produtos que você disponibiliza e que oferecem no mercado. Como é que é isso? Um bom ponto. A gente pode partir do pressuposto de que um profissional da área da saúde que vai aplicar, por exemplo, um procedimento, ele pode ter como objetivo dele: eu vou aplicar um protocolo de fios de PDO e vou provocar um rejuvenescimento na pele. Essa pode ser. Ou eu vou transformar esse produto em serviço associado com uma expectativa e com o conhecimento que eu tenho da pessoa que está à minha frente, e isso aumenta a probabilidade dessa pessoa despertar uma autoestima, aumentar a autoestima, e isso a eleva em termos do que ela acredita que possa fazer. No final das contas, o caminho é o mesmo, mas a intenção, o propósito é muito diferente. Então, você tocou num ponto que para mim é crucial. O que me motiva nesse trabalho, além, óbvio, do todo o público interno da empresa, né? E eu entrei no momento em que o mercado estava em dificuldade, tudo. Então assim, tem também para mim um quê do desafio e de estar junto com todo mundo ali, de estar remando naquele barco e falar: nossa, as pessoas, né, reconhecem e eu estou ajudando. Então tem um caráter aqui também de fazer parte de um time, né, e de ter o seu papel nesse time. Mas para o mercado, Reinaldo, eu acho que tem uma questão para mim muito importante, que é quando a gente vê o retorno de alguém que se viu diferente, alguém que se viu com maior potencial porque se viu no espelho, porque se reconheceu, porque o outro reconheceu essa pessoa diferente. Isso é muito bonito. Eu estava, por uma grande coincidência, de novo, gente, eu não acredito mais em coincidências, eu recebi hoje de manhã o link de um story no Instagram que eu fiz uma consultoria um tempo atrás com um visagista, e foi muito legal, foi muito profundo, foi um trabalho realmente de conhecimento. E foi em BH, meu irmão mora em BH com a minha cunhada, e eu estava na casa deles, a gente saiu para almoçar, e eles, minha cunhada falou: nossa, ficou ótimo, poxa, é sutil, legal. E aí conversando com meu irmão é deficiente visual. E aí a gente conversando, ele me perguntando como é que é, eu falei: cara, você topa fazer? Ajudou de presente. Para você vai ser uma experiência interessante, porque você não vai ver, mas você vai perceber o que os outros disserem de você. Interessante. E aí eu recebi hoje um story dessa consultoria, que foi até muito mais do que só o visagismo, foi de imagem, vários outros colaboradores aqui entraram no processo, eu sou muito grato por isso. Mas o mais legal é perceber o meu irmão diferente, né? Então, assim, deficiente visual que se beneficiou de uma consultoria. Case. Conta um pouco mais detalhes sobre. Agora está explicado. Agora ele acabou entregando para a gente aqui, porque a Nancy falou que você é bonito, não sei o que. Ele falou que fez uma consultoria com visagismo, que tem a ver com. Aí teve algum procedimento estéreo, deve ter mudado. Pô. Dá o endereço do visagista para nós. Com prazer. Eu costumo brincar, né? Que eu falo que eu tenho 65 anos, eu sou. Não, 65, brincadeira. Claro, tem 40. Mas, na verdade, há um tempo atrás eu comecei a olhar e falar assim: gente, a gente se empreende em várias coisas, né? A gente vai para academia, a gente vai fazer um curso, a gente vai fazer uma mentoria, enfim. E eu comecei a ver o benefício de você procurar pessoas que são experts no que fazem, aliadas ao propósito que você entende daquela ação. O que eu quero dizer com isso? Se eu posso contar com alguém que vai acelerar o meu processo de aprendizagem, que eventualmente vai trazer pontos de aprendizagem que eu sozinho não vou conseguir chegar lá, porque eu não vou ter sensibilidade para olhar aquilo. E comecei a ver com ótimos olhos trazer pessoas boas naquelas empreitadas. Então, faça menos empreitadas, mas faça essas empreitadas mais plenamente. E uma dessas áreas, ninguém nunca me ensinou a me vestir bem, ninguém nunca me ensinou a me portar bem. Então eu ia muito pelo feedback que eu sentia, porque também não é muito comum na nossa cultura de darem feedbacks. Nossa, isso não combinou, né? Não é comum, né? E eu vendo um story de um visagista,
que mostra o antes e o depois e o impacto isso me chamou a atenção. As pessoas que passavam, os clientes dele. Eu falei assim, gente, isso é muito bonito. É bonito como as pessoas, são pessoas que choravam pelo resultado que já viam ali. Eu falei, vou me dar essa experiência, né? Pode ser subjetiva. Além do que eu já estava na MedBuild, não era CEO ainda. Mas eu falei, bom, eu lido hoje com essa beleza. Mas eu gosto da beleza que desperta. A beleza que ela é tira a trava de algumas limitações, de algumas crenças limitantes e tudo mais. Então eu fui com essa postura. E foi muito bom. Foi muito bom. Assim, para mim já foi muito bom. Mas eu vi esse algo mais ali numa experiência. De novo, as variáveis. Nunca que eu comecei nessa empreitada pensando nisso. Tem uma curiosidade, né? História, né? Posso perguntar uma coisinha para ele? Claro. Eu tenho uma curiosidade. Claro. Como é que foi a sua experiência de passar de um diretor para um CEO? Como que você lidou com isso? Você foi no visagista e tudo bem? Você mudou tudo, né? Boa. Não, eu já tinha ido. Nossa, Nancy, foi muito transformadora, tá? Quando o Pedro Miguel, né, que é o proprietário, era o CEO e presidente global da MedBuild, me convidou, primeiro, óbvio, eu fiquei absurdamente lisonjeado. Exige dele, né, uma postura de humildade absurda, não é qualquer pessoa que faria isso, porque identifica o que naquele... Eu falo, CEO é um cargo circunstancial, ele é situacional. Tá? Então, assim, as empresas podem precisar de perfis diferentes de CEO para determinados momentos dela. Então, naquele momento, foi essa leitura que eu fiz. E foi o que ele me falou, olha, para o momento da empresa, para a Operação Brasil, eu acho que você que tem que estar à frente. Então, durante um tempo, assim, eu refleti primeiro sobre o que ele queria, né, para eu entender se eu tinha clareza, né, porque eu gosto muito dessa evidência. Segundo, eu fui verificar se eu estaria à altura do desafio. Não do desafio todo, porque eu sei que a curva de aprendizagem ocorre quando a gente começa a se movimentar. Mas, pelo menos, eu teria o mínimo necessário para não decepcionar, para não entregar, óbvio, um resultado abaixo do que fosse, né, o aceitável para a empresa. Então, eu me consultei, né, com vários stakeholders que eu confio, sêniors, muito mais sêniors do que eu, e foi muito legal porque todos me disseram, você tem que ir. Você tem que ir. Você não percebeu, você está sendo formado para isso, mesmo sem ser algo cristalizado, algo intencional da parte de vocês. Eu falei, gente, que legal. Ou seja, as pessoas viam em mim uma coisa que eu não via. Eu não via esse perfil. Por fim, que aí foi uma questão, inclusive, estar aqui seria até eu posso dizer que é uma parte disso, que não adianta. Como CEO, você tem a obrigação de se posicionar, você tem a obrigação de estar à frente, você tem a obrigação de comunicar. Né? Tem muito a ver com o que você faz. Assim. Então, eu falei, bom, já que eu tenho uma dificuldade muito grande com endomarketing. Eu não gosto de tentar aparecer, uma coisa que me incomoda. Ao mesmo tempo, eu gosto de falar muito, eu gosto de colocar coisas. Então, é sempre uma dualidade ali para mim. Mas eu falei, bom, mas nesse cargo eu preciso estar à frente. As pessoas esperam que você comunique. Claro. É obrigatório. Claro. Né? Então, isso foi um ponto, para mim, divisor de águas. Eu falei, eu tenho que ser essa pessoa que dá as versões. Eu tenho que ser essa pessoa que dá a notícia ruim. Eu tenho que ser essa pessoa que comunica interna e para o mercado. Nem tudo são flores, infelizmente. O meu maior desafio é o quê? É tentar amenizar as dificuldades, apagar a maior parte dos incêndios de uma forma que faça sentido, que tenha a ver com o propósito, com os meus valores. Nesse contexto, eu costumo dizer assim, que é possível que haja pessoas que sejam exímios comunicadores, mas nunca vão assumir, porque não desejam, não querem, não fez perto da vida, assumir papéis de liderança, notadamente de um CEO. Mas é praticamente impossível haver um CEO, um líder, um grande líder, que não tenha habilidade de comunicação e que não perceba o quão isso é importante, porque eu costumo até fazer uma analogia, gosto dessa analogia, dessa metáfora, como uma pedra que cai sobre uma lagoa e que vai provocar ondulações por todo o espaço da lagoa. O líder, ele faz isso, é aquela pessoa que, em função da decisão, do seu estilo, do seu jeito, da inspiração que gera em função dos seus exemplos, vai provocar essas ondulações que vão se reverberar em todo esse espaço. E conforme o tipo e o nível, a forma
de propagar, né? Essas ondulações é que vai também influenciando as outras pessoas em todas as camadas que vêm, estão assim abaixo de todo o poder que tem da influência de um CEO. Então, nesse sentido, outra questão que a gente conversou um pouquinho antes, você fala assim, não, porque eu não abro mão de certos valores, porque para mim é importante pautar a vida por esses valores fundamentais, aqueles que são inegociáveis. Quais são para você, Renan, os valores inegociáveis? Aqueles assim, eu sou isso, e disso não abro mão. Maravilha. Tem uma frase que recentemente também eu tenho usado bastante, que é o seguinte: eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro. Né? Assim, quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tivesse um patrimônio com renda passiva... Trabalharia também. Eu trabalharia. Não, sim, eu já sei que não tenha dúvida. Eu não posso não ter um desafio intelectual. Eu preciso ter. Só que eu trabalharia, inclusive, de uma forma não remunerada. Sim. Tá? Então, essa é a grande diferença. Tá. Eu buscaria um impacto de outra forma. Mas então assim, acho que nós normalmente faz parte do nosso modelo. Mas onde eu trabalho não é pelo dinheiro. Acho que esse é um ponto importante. Então assim, você está numa carreira, mas você tem que estar pelo vínculo. O dinheiro virá, a remuneração virá. Então, para mim, primeira coisa, eu tenho que ser capaz de transmitir verdade e confiança. Isso para mim é a base de tudo. Assim, demorou algum tempo para eu entender que eu tinha essa fortaleza, que eu conseguia construir relações de confiança. Então eu falo, eu não vou prometer o que eu não possa cumprir. A primeira coisa, assim, eu tenho que ter honestidade nas minhas relações. Mesmo para falar coisas que são ruins, mesmo para dizer isso aqui eu não tenho condição de prometer, eu não tenho condição de fazer, eu tenho condição de prometer tentar. Então, a base para mim é isso. Segundo, tem que ter um respeito à pessoa. Respeito à pessoa, ele é uma zona tênue, porque algumas vezes a gente se vê com uma demanda individual contrária ao coletivo. Então, essa habilidade de você equacionar isso não é uma forma de bolo. Tá? Então, isso envolve muitas variáveis. Mas na minha opinião, a gente está aqui para... o meu propósito é conectar com as pessoas. O que me faz brilhar? O que me faz, eu falo, sair da terra e levitar? Né? É quando eu sei, eu percebo, eu tenho um feedback, ou eu vejo que eu toquei alguém de uma forma que essa pessoa não será mais a mesma e para um caminho mais virtuoso. Então, se eu não tiver a capacidade de poder olhar para o indivíduo, vou usar um termo tem um livro maravilhoso que é Leadership and Self-Deception, acho que já tem em português, seria Liderança e Auto-Engano, eu acho. Sair da caixa. Se eu não puder sair da caixa onde eu olho para as pessoas e as vejo como pessoas e não como objetos, isso para mim é uma coisa que me esvazia, muito, muito fortemente. Tá? E por fim, eu tenho um valor de resultado. Né? Eu acho assim, a gente está aqui, a gente tem que contribuir. Sim, claro. E a contribuição ela pode ser variável, mas como a gente contribui? Né? E a contribuição, o que faz brilhar o seu olho, o que faz o seu coração encher na sua contribuição? Interessante. Você trabalha com um produto que é de beleza, mas ele é também científico, não é um produto qualquer. Como é que o teu público-alvo serão profissionais de saúde, né? Como é que você lida com essa classe de profissionais para que eles comprem o seu produto? Porque eu imagino que os produtos de harmonização, fios e tudo mais são similares uns aos outros, né? Como é que você vence esse desafio de convencer a comprar os seus produtos? Maravilha, maravilha. Amo essa relação com eles, amo. Acho que ter vindo de família, de profissionais da área da saúde, amigos, médicos, dentistas, enfim. Então é um público que eu realmente acho que eu consigo dialogar bem e me sentir bem com eles. No nosso caso é fácil, assim, não vou mentir, meu desafio de novo, né? O universo conspira de alguma forma. A MedBeauty ela tem uma primazia muito grande por qualidade dos produtos que ela lança. Então, por exemplo, né, o carro-chefe nosso, que é o que a gente foi
navegou no Oceano Azul durante algum tempo no Brasil, que são os fios de PDO. A gente tem fios de PDO. Tá? PDO é um polímero que ele é 100% absorvido pelo organismo. Quando ele está numa região subcutânea, na absorção, ele gera um procedimento inflamatório benigno que produz colágeno na pele. Então, a gente literalmente produz uma pele mais nova, né? Fora os benefícios da ação física, né, do fio, a depender do tipo de fio colocado ali, do protocolo utilizado. Então, a gente tem materiais científicos produzidos em casas de altíssimo prestígio, mais de 60 papers. Então, assim, eu consigo oferecer para o profissional da área da saúde a segurança. Fala, olha, eu já tenho um estudo longitudinal, eu já tenho um estudo... Não é uma promessa, né? É um resultado. Você vende direto para o profissional de saúde ou para distribuidores? Para os dois. Mas o principal é diretamente para os profissionais. E cada profissional tem que... O seu conselho, né, regula o que o habilita a poder comprar. E como é que você lida com a gestão de crise de produtos mal usados, mal empregados, que a cara fica toda torta? Tem uma parte aqui que... Essa é uma relação bem interessante, porque o paciente final, ele é o impactado, né? O profissional, meu cliente, ele é impactado na medida em que ele consegue transformar aquele produto em serviço, né? Conseguir realizar um sonho, enfim, né? E financeiramente, óbvio, ter um retorno com aquilo, né? Que também não é um trabalho beneficente. Só que essa frustração, ela pode ser evidente, onde há algum erro, algum problema, onde pode haver algum erro de produto. Graças a Deus, os nossos intercorrência é baixíssima, isso eu fico muito feliz, mas também pode ser às vezes simplesmente uma questão de expectativa. Eu tinha uma expectativa diferente e eu estou vendo, né, isso acontece com o implante mamário, que não tem qualquer tipo de ação que provoque uma percepção visual, ela vai ter esse risco. Uma cicatriz que você fez numa cirurgia, nossa, mas eu imaginei que fosse diferente. Não achei que fosse ficar um queloide, enfim. Então, o que a gente faz muito? A gente está próximo. Então, a gente tem uma diretoria científica, né, com profissionais da área que fazem, que estão na academia, que estudam, que são conhecedoras do mundo científico, né, que a circunda. E a primeira coisa que a gente faz é aproximar. Então, assim, o que aconteceu aqui? Foi alguma questão de técnica? Foi alguma questão do produto? Então, a gente tem uma força tão grande, por exemplo, com o fabricante, que é muito comum a gente voltar e influenciar o P&D deles. Olha, muda isso, melhora aquilo. A gente está vendo uma demanda aqui de mercado assim. Mas porque cada paciente, cada pessoa deve ter uma resposta diferente de acordo com o mesmo tipo de estímulo. Não é? Impressionante, é difícil você colocar numa fórmula. Não dá para geral. Agora, se você usa esse produto, todo mundo vai ficar assim. Não, depende do tipo de pele, da idade, depende... Você atende mulheres e homens ou são mulheres? Mulheres e homens. Mulheres e homens. O que mais as mulheres procuram, pelos produtos que vocês fazem, que os homens procuram mais? Já que acredito com beleza, com rejuvenescimento, me parece que assim, o grande apelo é essa, né? Não só em função da internet, ao aparecer melhor no filme, no vídeo, mas a vida como um todo, né? E a gente está assim, claro, a pessoa bem tratada, bonita, saudável, física, espiritual e mentalmente, obviamente ela tende a ter melhores... Assim, passa pela vida não só sendo reconhecida e valorizada, mas eu acho que o próprio valor, a autovalidação, ela é importante nesse contexto. Até a partir como reflexo, você falou de confiança, que é um dos seus valores fundamentais. Então, tem a autoconfiança, que é gerada por uma série de fatores, inclusive assim, como é que eu me vejo, como é que eu me sinto. E, claro, vou ter um reflexo e gerar a confiança também nas outras pessoas, também para ser merecedor da confiança e do reflexo. Perfeito. Que todo esse conjunto harmonioso de aspectos positivos vai influenciar ou gerar nas outras pessoas. E também você falou que os fios de PDO também contribuem para a saúde do organismo. Isso aí é uma informação nova. Isso aí não... Se você puder esclarecer para o nosso público. Tá, não, legal. Bom, primeiro, a gente ainda tem uma busca muito grande pelos procedimentos faciais, né, ou orofaciais. Acho que é o grande radar nosso. Né? É o que mais aparece. É o maior cartão de visita. Além da barriguinha, etc., outros aspectos, mas... Mas tem procedimentos em área íntima, tem procedimentos em, por exemplo,
a gente sabe muito bem do crescimento do Ozempic, né? E outros medicamentos que estão sendo utilizados. Mounjaro, né? Exatamente. Tem hoje o efeito Ozempic, que a pessoa fala, que é uma sensação de derretimento pelo emagrecimento rápido e também perda de massa magra, né? Perda de sustentação muscular. Tá. Tem procedimentos com produtos nossos que minimizam ou até, enfim, equacionam essa percepção. E aí é mais corporal, pode ter também, óbvio, né, facial. Então ainda é o facial, né? Mas dentro do facial tem um leque muito grande. Tem pessoas que querem realmente mudar e tem pessoas que querem aquela sensação de tem algo diferente em você. Frescor. Né? Que é a sutileza. E tem profissionais que são muito bons em mudar e tem profissionais que são muito bons em fazer de forma, né, mais harmônica o que já existe. Mas muda... Se você consegue... E outra, mudar para melhor. Porque tem gente que faz mudança, infelizmente. Nossa, você era tão bonito, né? Agora ficou deformado, ficou artificial. Eu conheço pessoas, a gente até brinca, né? Que o sorriso, a pessoa parece que assim, né? Faz de tal maneira que... Ou faz aqui nas pálpebras, alguma coisa, a pessoa assim, tudo bem, fecha os olhos, eu estou com os olhos fechados. Não, estão abertos. Assim, o sorriso, a pessoa parece que fica o tempo todo sorrindo, né? Então, fecha a boca, mas estou com a boca fechada. Parece que faz um esforço para fechar a boca e não para abrir a boca. Parece que assim, há um certo exagero, eu não sei se é a quantidade ou um procedimento feito de maneira tal, talvez, não vou dizer responsável, né? Porque a expectativa é sempre boa e a pessoa sempre faz. Mas pensando nesse aspecto, e de que maneira, né, os produtos eles interferem, até que ponto assim, porque tem que ter uma vinculação, parece um casamento perfeito entre os produtos e o profissional que vai aplicar o produto. Não adianta ter um produto maravilhoso, fantástico, de primeira linha, o melhor do mundo, se o profissional que vai aplicá-lo não tem esse cuidado, esse preparo, talvez essa formação, essa sensibilidade para saber o que vai fazer em relação àquele tipo de paciente, em relação àquilo que vai fazer. Essa sua abordagem é bastante interessante. Talvez aquela abordagem tão sutil que vai fazer a diferença, a pessoa vai ficar feliz, ela vai provocar uma mudança. Nossa, você está diferente para melhor. Nossa, o que aconteceu, né? Que vai causar certamente uma boa impressão, uma melhor impressão. O resultado da percepção, exatamente. É assim, além dos produtos trazerem benefícios, por exemplo, o ácido hialurônico, ele tem um fator de hidratação, por exemplo, né, da pele e tudo. A geração, né, de bioestímulo ali para uma pele melhor, mais hidratada, né, nova, por exemplo, no caso do PDO. Isso é um benefício do produto. Como eu articulo isso com o visual, né, que é o grande chamariz. Sim. A nossa civilização, acho que a gente está num momento, eu ouso dizer, onde nunca antes o individual foi tão destacado. A vontade individual é muito forte hoje. Se a gente olhar os movimentos coletivos, quando a gente era, né, na escola ali, né, na idade escolar, existia uma tendência da gente se agrupar. O isolado, ele era, então, fazer diferente. A gente não queria, na nossa adolescência, a gente não queria se diferenciar. Desculpa. Hoje parece que tem, não hoje, né, pelo menos uns 10 anos, tem um espaço para o diferente. Você tem um agrupamento pelos que fazem diferente. Né? Então, talvez toda essa visibilidade, rede social, essa possibilidade de você atingir várias pessoas rapidamente. Então, por que eu quero dizer isso? Quero dizer que muitas pessoas elas querem essa transformação mais diferente. Né? Elas querem esse impacto. A única coisa que eu coloco, acho que como reflexão para as pessoas o que está te motivando a fazer? Assim, você quer fazer, é uma questão sua, isso vai de fato te elevar para um próximo nível? Então, acho que tem uma questão de autoconhecimento que é muito importante, muito importante. Meu maior receio com a civilização é a gente tecnicamente avançar a passos largos, mas a filosofia e a introspecção ficarem atrasadas. A gente tem que também parar e refletir, a gente tem que ter, né? Então, eu não vou depositar também na solução, tirando casos muito específicos, porque tem e são realmente reconhecidos, mas assim, eu fiz um processo, por exemplo, né, não fiz aplicação, eu fiz, né, só visual. Me fez me sentir melhor, muito bom. Mas não era uma coisa assim, nossa, né, ele me elevou. Ele não me colocou numa situação de depreciar, né? E ele não mascarou quem eu sou.
né? Assim, aquilo que faz sentido para mim. Tá? Então esse é o segredo da beleza? Fazer harmonização facial? Eu acho que fazer aquilo que vai te elevar enquanto pessoa, enquanto realização pessoal. Tá? Legal. Sem você esquecer. Se modificar, né? Não é isso que vai resolver. Óbvio, tá, gente? Quando a gente fala de procedimentos corretivos, sim, aí é outra história. Por favor, é outra história, porque aí tem uma questão realmente de autoestima. Talvez esteja ser coberta pelos planos de saúde, né? Porque normalmente muitas vezes estéticas exato. não são cobertas pelos planos de saúde, então vai muito da própria pessoa. Mas... O curioso, Renan, uma coisa que nós temos aqui. Nós, na verdade, temos aqui um Instituto de Beleza. Porque nós lidamos com as pessoas no sentido de que elas possam aprimorar a sua habilidade de se relacionar, de se comunicar com as pessoas. Quando a pessoa trabalha, por exemplo, a sua voz, às vezes uma voz limitada, linear, não tem vida, não tem força, não tem expressão, dicção ruim. Ou quando a gente percebe a importância de um gesto, uma expressão facial adequada e congruente com o que está sendo dito. Também, assim, em relação a como é que ela organiza as ideias, aquele fio condutor da linha de pensamento que faz com que as pessoas compreendam, ou seja, lidando com o aspecto mental. E também, assim, quando a pessoa conta uma boa história, envolve as pessoas emocionalmente, ela passa a ser uma pessoa mais bem percebida, reconhecida e valorizada, que também é beleza. Eu vou te fazer uma proposta, você é CEO de uma empresa e, de repente, assim, que tal nos fazermos uma parceria e você inserir nos seus produtos lá também um aspecto relacionado à comunicação. Olha, estou propondo aqui no ar, ao vivo e a cores, porque tem a ver com comportamento também. Temos também um processo aqui chamado Branding, MPB, Master Personal Branding, que tem a ver com comportamento social, gentilezas, cortesias, amabilidade, dress code, ou seja, uma série de outros elementos que são complementares ao trabalho que você faz. Pensa na proposta, não precisa responder agora. Olha só. Vamos refletir. Na verdade, vamos assim, sim. É só dizer assim, o quão complementar é todos esses aspectos relacionados à beleza, que tem a ver com nosso posicionamento, tem a ver com a maneira como nós falamos, a maneira como nos apresentamos, a nossa saúde que se reflete no nosso corpo de muitas maneiras diferentes. Não só no aspecto do corpo, da rosto, das mãos, as manchinhas da pele, ou até a maneira como a pessoa se sente. Na hora que ela se percebe nesse contexto de autoconhecimento valorizado e forte, ela tende a conseguir melhores resultados na vida. Não só nas reuniões, nas vendas, mas no processo da liderança, nas apresentações, nas palestras que a pessoa faz, numa simples e gostosa entrevista e bate-papo como esse que estamos aqui fazendo. Então, o quão importante esse conjunto de elementos, cada uma dessas partes é importante, desde que a pessoa perceba o quão ela tem que investir nisso e fazer um esforço para atingir a sua meta. Por isso que é importante ela vislumbrar assim, o que eu quero com isso? Então, nesse sentido, o que você vislumbra quando você oferece um produto que vai fazer com que a pessoa se sinta melhor, que ela tenha uma saúde melhorada, em termos de aspectos até do aspecto relacionado também a aspectos da saúde? Como é que é essa sensação de fazer uma coisa em prol de ajudar, de apoiar, de ser útil às pessoas para que elas se sintam pessoas melhores nesse contexto, pelo trabalho que você realiza? O convite da parceria eu acho fantástico. Eu não falei, não estou de brincadeira. De repente surge uma oportunidade e por que não, né? Tipo assim, por que não, né? Tem algo e a gente também adotar, mostrar assim, trazer vocês aqui, talvez de alguma parceria que vocês tenham, também até para criar um segmento aqui na nossa empresa em relação assim, de que maneiras é importante você cuidar da sua pele, que importante é você cuidar dos seus cabelos, que importância é você cuidar do seu corpo, da sua aparência. Também, por que não? Mas é uma questão de colocar na mesa para uma conversa boa e mais profunda no outro momento. Para mim, a gente tem que contemplar o ser humano de uma forma holística, no geral. Isso. E isso, o fundador da MedBio, Pedro Miguel, e eu, a gente compartilha muito forte. Ele é muito ligado a esse aspecto energético da pessoa, ao aspecto contemplativo, familiar, então, das relações humanas. Então, quando você fala dessa beleza, de que a pessoa seja bela em vários aspectos de relações interpessoais, eu acho isso muito profundo, porque ela tem que se sentir bela, tem que se apresentar bela, mas ela também tem que se comportar, né? Ela tem que criar relacionamentos de forma bonita, né? Então, tem tudo a ver. Na era da inteligência artificial, onde a comunicação é fundamental. Para você extrair o melhor da ferramenta, você precisa se comunicar com ela. É muito interessante. A gente está vendo um retrocesso aí.
Tem uma coisa que eu observo, que eu sou macaca velha de usar harmonização facial. O profissional tem diferença entre os profissionais, né? Sim. Eu já fiz, por exemplo, com uma dentista, eu fiz os fios de PDO. Tá. E aí, não achei que o resultado foi tão bom. E o comportamento dela foi muito assim, mercenário. Ela se preocupou muito mais com o aspecto financeiro. Não, é caro, você tem que pagar à vista, não facilitou. Entendi. E outras pessoas que o resultado não foi tão bom, mas que foram carinhosas, que acompanharam, né? Que foram afetivas. Eu acho que tudo isso é muito importante para você ter autoestima, principalmente depois de uma certa idade. Porque quando você é jovem, que nem você, tudo fica bom, faz uma harmonização facial, fica ótima, né? Mas eu acho que nós chegamos ao final, né? Sim. Infelizmente, porque a conversa está muito boa. Tão bom te ouvir, Renan. Foi muito, muito gostoso bate-papo com você. Nem vi o tempo passar. Não, e assim, o quão é importante e útil que você traz para todos nós aqui que estamos, para nós aqui que estamos te ouvindo e admirando o que você está trazendo, mas certamente para todas as pessoas que vão ter a oportunidade, e agora nesse momento está tendo a oportunidade de acompanhar o que o Renan está trazendo para a gente aqui. Ter o contato com a harmonização facial. Não só em relação a ser um produto, a empresa que ele representa, né? Mas mais do que isso, a pessoa que você é, Renan. Que bom, que alegria trazê-lo aqui no nosso programa, porque eu penso que é disso que é feito a qualidade e a essência de um produto bem feito, que é o nosso programa, que é o nosso podcast aqui, Entre Líderes. Então, que honra te receber aqui. Te agradeço. Eu também te agradeço muito. Foi um prazer muito grande quando você aceitou o nosso convite, muito maior quando você esteve aqui conosco. Gente, nossa, foi uma delícia. Obrigado, foi uma honra. Eu adoro o canal de vocês, adoro o que vocês fazem. Tá? Realmente a gente aprende muito. Poder participar do lado, né, de cada da câmera. Eu só tenho a agradecer, eu sou uma pessoa de contato. Obrigado. Honrado. Muito honrado. Prazer estar aqui, gente. Você é uma pessoa muito especial, viu, Renan? Muito legal mesmo. Nossa, ouvir isso de pessoas maravilhosas. Vamos convidá-lo para fazer uma palestra lá no Renovar. Nossa, se eu puder impactar positivamente, gente, eu arrumo um tempo, eu vou, de verdade. E vamos ficando por aqui, claro, com essa expectativa de que tenha sido útil para você, que você tenha apreciado, e duvido que não. Não só o que o Renan trouxe para a gente aqui, mas para que você pense no seu trabalho. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, e aprendi isso ao longo do tempo, que um bom entrevistado, um palestrante, não é aquele que a pessoa sai pensando no palestrante, nossa, deu um show, né, no palco fez piruleta, etc. Não. As pessoas saem pensando nelas. E é isso que eu entendo, e para mim a sensação é que você esteja pensando em você, com todo esse trabalho, não só em relação ao produto que o Renan representa, mas a pessoa que ele é, e mostrando assim o aspecto do quão é importante estar integrado em espírito, corpo, alma, presença, ou seja, você marcar presença por onde você passa, e acima de tudo pela percepção do quão você é essa pessoa importante, de como essa pessoa que você se valoriza ou sabe se valorizar. Por isso, então, mais uma vez, muito agradecido. Não sei, que legal, um programa tão gostoso como esse. Foi ótimo. E para você, fica aqui um abraço e espero que você também compartilhe com outras pessoas que vão se sentir beneficiadas com essas mensagens tão bonitas aqui que o Renan trouxe para a gente no dia de hoje. Muito obrigado. Agradeço muito a sua atenção, estar aqui conosco. Se você gostou do programa, dá aí um likezinho, compartilhe e coloque as suas observações. Nós ficaremos muito felizes e caso tenha alguma demanda, coloca aí também que a gente vai atender. Só um detalhezinho final. Se quiser deixar algum contato, alguém que queira saber um pouco mais sobre você, sobre o trabalho. E uma mensagem final também. Perfeito. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Espero ter tocado de alguma forma. O Renato falou tudo. Tomara que vocês saiam refletindo coisas positivas, né? Mudanças positivas. Espero que eu tenha incomodado positivamente, porque a gente precisa sair da zona de conforto. Podem me adicionar no LinkedIn, tá? O final, né, do endereço é Renan Lemos. Então, vocês vão ver, tá a minha foto lá. Fiquem super na vontade mesmo, estou à disposição para tento responder todos os directs que me chegam. Tá? Então, se eu puder contribuir de alguma forma, para mim é sempre um prazer tá em conexão e somar um pouquinho na vida das pessoas. Muito bem, então, ficamos por aqui. Um abraço. Até lá. Até o nosso próximo programa. Até a próxima. Até lá.